Boa noite, Facebook. Boa noite, YouTube, porque a gente vai estar transmitindo pelo YouTube também. Boa noite quem está aqui, que veio me acompanhar nessa transmissão ao vivo. Vamos começar agora pelo Instagram também, tá? Boa noite! Estamos aqui mais cedo hoje para a gente fazer a nossa última live da maratona dessa semana. Isso não significa dizer que semana que vem tem outra maratona, mas em breve teremos mais, tá? Eu prometo. A gente está começando agora a nossa última live da maratona dessa semana sobre atendimento com adolescentes. E o tema de hoje é a demanda que o adolescente traz para o processo terapêutico. Enfim, vamos falar das demandas tão demandadas por todos vocês nessas outras lives todas que a gente está fazendo desde segunda-feira. Então, a gente começou com a primeira live falando do vínculo do adolescente e o terapeuta, como formar esse vínculo no processo. Depois a gente falou sobre a relação da família com o terapeuta no atendimento com o adolescente e a relação da família com o adolescente também. Ontem a gente falou sobre recursos específicos no atendimento com o adolescente, né? E a gente falou da importância dos recursos, da importância do terapeuta ser o melhor recurso, né? Da importância de eu ser terapêutico, senão nenhum recurso funciona. E eu mostrei algumas coisas ontem para vocês. E hoje a gente está encerrando nossa maratona falando sobre... Estou bem melhor, porque eu comecei essa maratona um pouco adoentada, mas eu estou melhorando, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre as demandas que esses adolescentes trazem para o processo psicoterapêutico, tá? Todas as lives vão estar salvas na minha página do Facebook, Daniela Rita Psi, e também no YouTube, Olhar de Criança Psi. Me sigam lá, depois eu vou postar aqui no meu Instagram direitinho como é que faz para vocês irem lá, tá? E não se inscrevam, não se esqueçam, ato falho total, não se esqueçam de se inscrever no meu curso que está aberto de práticas essenciais no atendimento com adolescentes, 100% online. Então, nós temos 7 módulos, provavelmente teremos 8, porque eu estou querendo enfiar outro lá. Ainda dá tempo de colocar mais conteúdo, né? E a gente vai falar nesse curso tudo sobre atendimento com adolescente. Aí muita gente me pergunta, quando eu lancei o atendimento para criança, muita gente perguntou, cadê o atendimento para adolescente? Lancei. Aí o povo fica me perguntando, cadê o atendimento para criança? Gente, decidam-se. Vocês não sabem qual é a demanda que vocês querem, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, porque os dois valem super a pena e os dois servem para quem atende criança e adolescente, tá bom? Porque a gente faz divisões, separações, comparações e... eu falei comparações 2 vezes? Só assistindo a live depois para saber. E vai valer a pena, tem muito conteúdo bom, tem conteúdo em PDF, tá? A gente vai fazer atividade, a gente vai fazer lives só com a turma do curso para tirar dúvidas. Eu tiro dúvidas toda semana lá na plataforma, nos comentários, então tá genial. Vamos lá começar a nossa live, como sempre, nessa maratona. A nossa live é uma live que traz música no início dela, né? E hoje eu trouxe uma música, não foi da minha adolescência, nem da sua adolescência, pelo menos da que já foi adolescente há um tempo, porque ontem tinha uma adolescente aí atualíssima me assistindo, fazendo perguntas, participando, adorei. E hoje a gente vai falar de uma música bem atual, tá? Que o adolescente de agora ouve, gosta, curte. E é uma música que fala de demanda de adolescente, por isso que eu trouxe ela. Eu queria muito colocar ela para vocês escutarem, mas eu não sei se isso vai dar certo. Ainda estou nas minhas experimentações tecnológicas. Eu vou recitar lá como fiz com as outras, de Legião, com a de Titãs ontem, tá? Então, vamos lá recitar. A música que eu trouxe hoje foi uma música de Thiago York, uma música bem recente que ele lançou agora no último CD, que ele desapareceu e voltou, né? E aí ele voltou com Como Você Chegou, e ele voltou muito maravilhoso, né? Foi uma volta, da volta dos que não foram. E foi muito massa. Oi, Lorena Quintanilha.
Oi, Debson Dantas. Que bom que vocês estão chegando. Oi, Rê. Ai, meus companheiros de coração, adoro vocês nessa live. Então vamos lá que eu vou falar a música de Thiago York que se chama Desconstrução, tá? E ele fala assim: quando se viu pela primeira vez na tela escura do seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar sua timidez. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o viel da rotina, como fosse dádiva divina. Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina. Abriu os olhos, não lhe satisfez. Entrou no escuro do seu celular, correu para o espelho para se maquiar. Pintou de dor a sua palidez e confiou a sua primeira vez no rastro de um pai que não via, nem a própria mãe compreendia. O passo, tempo de prazeres vãos. Viu toda a graça escapar das mãos e voltou para casa tão vazia. Amanheceu tão logo se desfez, se abriu os olhos de um celular, aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez, alimentou as redes de nudez, fantasiou o brilho da rotina, fez de sua pele sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais. Nas aparências todos são iguais, singularidades em ruínas. Entrou no escuro da sua palidez, estilhaçou seu corpo celular, saiu de cena para se aliviar, vestiu o drama uma última vez. Se liquidou em sua liquidez, viralizou no cio da ruína. Ela era só uma menina, ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando a deslizar a mão para assegurar uma curtida. Essa é a música Desconstrução de Thiago York, muito bem feita, muito bem produzida, que fala da demanda que o adolescente traz para o processo terapêutico, né? E é uma música forte, uma música muito bonita de ser ouvida, e eu indico que de repente vocês ouçam essa música, sugiram ouvir essa música com algum adolescente aí que vocês atendam, que tragam alguma coisa que faz parte desse conteúdo, né? Uma música que fala das redes sociais, que fala da tecnologia de agora, dessa loucura de eu mostrar para as pessoas o que eu queria ser e talvez não seja, né? E ter que me alimentar o meu ego dessas curtidas, desses likes, né? Deliberados completamente. Então eu tiro uma foto só para postar, para que as pessoas me aceitem do jeito que eu acho que eu sou, ou do jeito que eu acho que elas queriam que eu fosse, né? E fica um vazio, uma superficialidade, porque fica só nisso, né? Fica transitando nesse lugar aí da curtida, do superficial, do virtual, né? E eu já acordo, e aí isso me traz ansiedade, isso me traz angústia, isso me traz decepções, porque na vida real não é bem assim que acontece, porque as pessoas nem sempre vão curtir o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou ser, como eu vou estar, né? E nem sempre também elas vão nem olhar, né? Porque assim, eu acho que a coisa da tecnologia do celular que o adolescente traz, o jovem traz, e essa adolescência está sendo bem levada para o tardio, porque tem muito adulto entrando nessa viagem muito doida, né? É a ideia de que eu posso ser quem eu acho que eu sou e as pessoas vão vão olhar para mim e vão dizer alguma coisa sobre o que elas estão vendo sobre mim. Na vida real, as pessoas estão olhando pouco umas para as outras, né? Estão ouvindo pouco umas às outras. E aí elas, como é que vão dar algum retorno? Como é que eu vou dizer se eu estou gostando, se eu não estou, se você é legal, se você não é, se eu curti o que você fez ou não, se eu não estou te dando atenção, se eu não estou nem te vendo, né? E aí a gente vem para o lado da tecnologia e vem a coisa da visualização, né? Eu visualizo, eu não vejo mais, eu visualizo, e aí eu tenho que responder rápido, e eu tenho que, né? As pessoas mandam WhatsApp, se você não responde, elas já ligam imediatamente, porque elas entram em desespero, porque você não respondeu logo. Então, esse mundo da tecnologia que o adolescente está inserido, ele vem repleto para dentro do processo terapêutico, junto com as demandas do adolescente. Tá? E a gente precisa se ligar nisso, e eu quis falar essa música de Thiago York justamente para a gente trazer isso para a cena, né? E a gente pensar e refletir um pouco sobre essa questão. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, muita gente já falou comigo. Você está encantada com essa blusa, porque o negócio é encantar, não é não? A gente precisa encantar. Thiago York é maravilhoso, né, Rê? Boa noite, Fabi! Boa noite. Essa música é bem forte e real, com certeza. Ó, qual a música? A música de Thiago York, Desconstrução, tá? Oi,
Caldas entrou, essa minha psique que eu amo de coração. Na vida real, as pessoas estão olhando pouco as pessoas. É isso aí, Fábio. Estão olhando pouco. Né? Relembra o foco para não começar a interagir sem muita conexão. Vanessa Lima, a gente agora está falando sobre a demanda que o adolescente traz para o processo terapêutico, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, né, para a gente já começar essa live pensando sobre a questão da demanda o que é demanda, né? O que é realmente uma demanda? Será que demanda é exatamente aquilo que é dito para mim pelo adolescente, ou que os pais trazem no início para mim em relação ao adolescente? Será que isso significa ser demanda? A gente primeiro precisa entender. Porque todo mundo fala demanda para demanda para demanda, e a gente às vezes não sabe o que significa, na real, essa demanda. E a gente, tudo que ouve, entende como demanda, e não necessariamente é uma demanda. Tudo que eu trago, tá? Tudo que eu trago como queixa, tudo que eu trago como uma necessidade, tudo que eu trago como desejo, como uma reclamação, como um incômodo, tá? A demanda, ela pode estar por trás disso tudo. Isso não tem a dúvida, tá? É pano de fundo. Mas a gente precisa penetrar, mergulhar nessa zona aí total de queixas, de pedidos, de súplicas, de reclamações, de necessidades e entender, separar o joio do trigo, o que é a demanda, tá? O que é que ele está me demandando? O que é que ele está, inclusive, precisando se demandar? Beleza? Para que a gente possa começar a pensar, a trabalhar isso aí. A outra coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente recebe um adolescente com sua demanda, né? E para que a gente enxergue essa demanda do adolescente, a gente precisa principalmente acolher essa escuta de uma forma bacana, aberta, tá? Então a gente precisa fazer com que o adolescente se sinta entendido, compreendido, não criticado, escutado de verdade, né? O adolescente precisa entender que eu estou ali, presente, inteiro, completo, ouvindo o que ele talvez nem saiba qual é a sua demanda. Entende? Então, a gente só vai conseguir mergulhar no processo da demanda do adolescente se a gente fizer essa escuta qualificadíssima, tá? Não pode ser uma escuta superficial. E não pode escutar o adolescente para respondê-lo. A gente está escutando o adolescente para compreendê-lo e depois, de repente, dar uma devolutiva, fazer uma orientação, trazer alguma ideia, dar um insight, fazer com que ele reflita sobre alguma coisa que ele falou, entende? Então, esse momento é importantíssimo que a gente faça essa amarração com o adolescente aí, esse laço com esse adolescente, para que a gente consiga escutar realmente a sua demanda, tá bom? O que mais que a gente precisa pensar, tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei, que eu não quero esquecer de dizer a vocês. A gente precisa pensar que se a gente precisa fazer essa escuta dentro do processo terapêutico, isso significa que essa escuta não está sendo feita fora, tá? Então, se o adolescente vem para o processo terapêutico, certamente ele não está sendo ouvido como deveria estar sendo ouvido do lado de fora. Ou tudo que ele está dizendo, tudo que ele está mostrando, demonstrando, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua inércia, nas suas dificuldades, nas suas limitações, não está sendo ouvido e visto de uma forma clara, transparente, tá? E esse outro lado que não ouve faz com que o adolescente se encharque de sintomas, de sensações que dá uma ideia de que ele tem uma demanda a ser resolvida, entende? Então, a não escuta do adolescente do lado de fora do processo terapêutico, muitas vezes traz demandas para que ele venha para o processo terapêutico. Entende? Então, por isso que é importante a gente, primeira coisa, chegar aqui e escutar ele de uma forma verdadeira. É se interessar por esse adolescente. Eu estou interessada por você. Não estou interessada na queixa que sua mãe... Não nesse momento, tá? Não estou interessada de você me dizer que tem um problema ou não, que veio para que resolver alguma coisa ou não. Inclusive, isso eu posso responder para o adolescente que diz para mim, eu acho que eu não preciso de psicoterapia, eu estou fazendo o que é, né? E aí eu posso dar essa resposta para ele, olha só, eu sei que talvez você entenda que não precisa estar aqui, né? Mas eu estou muito interessada em saber por que você está aqui.
De alguma forma, você veio para cá por algum motivo. E eu queria muito entender, eu queria saber, eu queria te conhecer, né? Me dê essa oportunidade de te conhecer. E aí, a gente começa a pensar, a ouvir uma demanda que esse adolescente possa trazer, tá? Shirley Erca, boa noite. A live de ontem ficou gravada? Ficou gravada sim, tá? Fica tranquila, tá gravada aqui no Facebook, Dani Rita Psi, e também vai ficar gravada, eu vou postar lá no meu canal do YouTube, Olhar de Criança Psi, tá bom? Vão ficar todas gravadas, fiquem tranquilos. E aí, voltando, a gente precisa refletir sobre isso aí, dessa escuta, dessa demanda desse adolescente que não é escutado lá fora, do outro lado, pelos outros adultos, né? Que não está tendo uma relação de vínculo bacana, que não teve uma infância muito bem preparada para chegar na adolescência numa relação mais harmoniosa, mais de contato, né? Uma relação mais firme, uma relação mais forte. Essa relação forte que o adulto, que a família, os cuidadores têm com o adolescente, elas são construídas, por exemplo, desde a infância, a família já traz para o filho a ideia de que não quero te escutar, não consigo, você só me enche o saco, você só traz problema para mim, né? E eu não consigo escutar a tua demanda, eu não consigo escutar o teu pedido, eu não consigo suportar os teus problemas, piorou, te dá suporte. Então, quando essa criança chegar na adolescência e chegar esse momento natural de se separar, de se individualizar, de se afastar, de se aquietar no canto dele, né? Aí vai realmente acontecer uma ruptura mais drástica, porque é uma família que já não escutava antes, né? É uma relação que já não tinha intimidade. Então, eu não consigo construir intimidade com o adolescente quando ele chega na adolescência. Eu preciso construir essa relação de intimidade antes. Ela precisa vir a partir da infância. E o que acontece é que muitos adolescentes chegam no processo terapêutico aqui, chegam com essa construção de intimidade na relação familiar já desfeita, toda despedaçada, né? Para que agora a gente tente colar, né? Para que agora tente consertar alguma coisa que não ficou, que não foi feita, que não foi construída uma base antes. Então, é muito mais difícil eu consertar algo que já está quebrado do que eu ir construindo algo aos poucos, né? Com paciência, com cuidado, com calma, indo, voltando, respeitando o tempo. Quando eu faço isso, eu entro com o adolescente na adolescência de uma forma mais tranquila. Não significa que não vai ter problema, que não vai ter conflito, porque toda relação tem conflito, né, minha gente? Não existe relação sem conflito. Principalmente quando é uma relação de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Se eu estou me desenvolvendo, eu estou dentro de um conflito. Porque eu só me desenvolvo a partir do conflito, tá? Então, eu preciso receber esse adolescente aqui, pensando que esses sintomas que ele traz, de angústia, ansiedade, agressividade, depressão, automutilação, ideação suicida, né? Baixa autoestima, baixo desempenho escolar, dificuldade de aprendizagem, repetência, desestimulação de fazer as coisas, totalmente desestimulado, desmotivado, completamente irresponsável. Esses sinais e sintomas, eles são desenvolvidos provavelmente por uma não escuta de coisas que vieram acontecendo antes. E aí combinou disso tudo, e o adolescente, assim como a criança, precisa gritar o socorro, né? Precisa dizer, não tô bem, e vou dizer que não tô bem tirando a nota baixa na escola. E vou dizer que não tô bem me enclausurando no meu quarto. E vou dizer que não tô bem me cortando, né? E aí a gente precisa entender de onde começou esse não estar bem. E a gente não vai conseguir entender, chegando aqui na primeira sessão, com a mesma ansiedade dos pais de querer descobrir, desvendar os segredos do adolescente na primeira sessão, né? E com um ar de inquérito, de perguntas, de metralhadora, você precisa me dizer o que é que você tem para eu ajudar a te consertar. Né? Então, não vai ser assim. Eu vou primeiro conhecer esse adolescente, saber quem ele é, saber o que está por trás dessas queixas que são trazidas para ele, ou por ele, né? E aí, então, tentar entender que demanda é essa que ele está querendo trazer para mim. Que demanda realmente que ele tem? Porque muitas vezes ele nem sabe qual é a demanda dele. E a gente precisa ajudar o adolescente a construir esse saber, né?
E é através do nosso processo maravilhosamente terapêutico que a gente vai conseguir construir isso. Boa noite, Irene! Que bom que você chegou, gata! Rosana Bittencourt, Dani, de todas essas demandas que você citou, qual você recebe com maior frequência? Eu recebo com maior frequência, tá? As demandas da coisa da baixa autoestima, da própria autoafirmação, né? Enquanto quem eu sou, se eu sou potente o suficiente, né? Eu recebo muita demanda de dificuldade escolar, né? Muita demanda de ansiedade, muita demanda de não autonomia e não responsabilidades. Eu não recebo muita demanda de automutilação, de ideação suicida. Por incrível que pareça, eles não estão vindo para mim, tá? Já recebi algumas. Já trabalhei de uma forma muito bacana com algumas que recebi, mas não é uma coisa que eu venho recebendo muito, né? Como eu atendo, o meu foco é muito criança, então a maioria dos adolescentes que eu atendo são adolescentes mais menores, né? Adolescentes pré-adolescentes. 11, 12, 13, 14, 15 anos. Então, eu atendo mais adolescentes nessa faixa de idade, da primeira adolescência, do que os adolescentes mais velhos, tá? Os adolescentes mais velhos que eu atendo vêm muito com demandas de o que eu quero ser quando eu crescer, qual é a profissão que eu quero seguir, de autoidentificação também, mas no sentido da profissão, do que eu quero ser, de projeto de vida, tá? E aí eu recebo muito também essas demandas. Lorena Quintanilha, você indica algum livro sobre adolescente com baixa autoestima, mutilação? Um livro específico sobre isso agora não vem na minha cabeça. Mas eu vou pesquisar e te passo. Tá bom? Eu posto aí no Stories esse fim de semana, eu vou ver algumas coisas. Eu separei alguns livros aqui que eu queria mostrar a vocês, que falam muito das coisas, das questões das demandas de uma forma mais geral, tá? E tem um específico também que é legal. Eu separei, os 3 livros que eu separei são de 3 psicanalistas, tá? São livros da psicanálise, porque é uma leitura também que eu me arvoro muito, né? E gosto. E eu queria mostrar eles para vocês, porque eu acho que mesmo quem não seja dessa abordagem, é gostoso, é legal vocês verem, tá? Vocês lerem, porque tem muita informação massa. Um é esse livro aqui, que ele serve para quem atende criança e adolescente. Crianças e adolescentes em psicoterapia. Ele é muito bom, tá? É livro de cabeceira que todo terapeuta infantil e de adolescente precisa ter na vida, mesmo que não seja da psicanálise. A não ser que seja aquele muito cri-cri. Mas com uma pessoa mais, né? Não caixinha como eu, mais redonda, mais bolinha, né? Mais círculo, vai gostar desse livro. O outro é esse aqui também, que é da psicanálise, que é Os Tempos do Sujeito, da Infância à Adolescência, que eu gosto muito dele, tá? E ele fala de algumas demandas específicas, como, por exemplo, gravidez na adolescência, angústia da adolescente, fala da questão da autoimagem do adolescente, é muito legal, tá? E o outro livro é um livro mais recente que eu tenho, que fala dessa era das tecnologias, que é o livro de Julieta Jerusalimsky, Toxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais. É um livro fenomenal. Inclusive, o meu está o quê? O meu está com a dedicatória dela, todo trabalhado na dedicatória, e eu acho que ficou a coisa mais emocionante da minha vida foi essa dedicatória. E são 3 livros que eu indico que são super legais para a gente pensar nas demandas, para a gente estudar, para a gente ter um arcabouço teórico mais, né, aprofundado. E a gente vai receber do adolescente aqui como a gente lidar com aquilo que a gente vai receber. Principalmente para a gente identificar o que é queixa, o que é reclamação, o que é desejo e o que é demanda, tá? Se eu indico algum jogo para auxiliar durante a sessão, eu indiquei ontem. Ontem foi o dia dos recursos, tem milhares de jogos incríveis. Assista a minha live de ontem, que você vai ver todos, tá bom? Olha lá. Yara, vou comprar todos. Compre, sua louca. Vai gastar seu dinheiro todo com o livro, viu? Ai, vai dizer depois que eu estou me deixando pobre. Ai. Vamos lá, meu povo. O que é que a gente precisa pensar a partir disso? A gente precisa pensar que a maioria dos adolescentes também vão chegar aqui por alguém.
Dificilmente o adolescente vai falar, eu quero fazer terapia, mãe, pai, me leva lá em Dani. Embora eu tenha alguns adolescentes que vieram assim, tá? Inclusive, são os meus melhores pacientes, porque eles se responsabilizaram pelo desejo de fazer psicoterapia e estão completamente imersos nela, né? Muito mais legal quando é assim. Mas nem sempre rola isso. O adolescente que vai vir para você vai vir através da família, de uma demanda familiar, de uma queixa familiar, né? De uma reclamação, de uma inquietação familiar. E essa, normalmente, é a demanda que a gente vai ouvir primeiro. Muitas vezes antes de ouvir até mesmo a do adolescente, ou até mesmo de descobrir qual é a do adolescente. E quando eu digo isso, é justamente para a gente separar o joio do trigo. O que é a demanda do adolescente e o que é a demanda da família. São demandas diferentes. Mesmo que elas girem em torno da mesma coisa. No sentido de estão no mesmo barco, tá? Mas são demandas diferentes, até porque são sujeitos diferentes, são pessoas diferentes, são opiniões diferentes, são lugares e espaços completamente diferentes. Então, eu não posso ouvir a demanda da família como é a demanda que eu vou resolver do adolescente. Né? A família chegou, porque me disse que o adolescente está tirando nota baixa, está com problema, tá, uso e abuso de drogas, e eu vou resolver essa demanda aí, porque essa demanda é a demanda que eu preciso trabalhar, que é a queixa que a família trouxe para me iniciar. Não necessariamente, tá bom? Isso também não significa dizer que quando eu trabalhar a demanda do paciente, mesmo, né, identificado, que é o adolescente nesse caso, eu não trabalho também as da família. Provavelmente serão trabalhadas juntas. Por quê? Porque estão tudo dentro do mesmo barco. O adolescente está mostrando um sintoma de um problema da relação, daquilo ali que está acontecendo, né? Dentro do núcleo familiar. Então, provavelmente, se eu ajudo um, eu ajudo o outro. Entende? Mas eu não posso me arvorar a entrar na noia da ansiedade de querer resolver o que a família me pede para ser resolvido. Até porque eu preciso entender quem pede o quê para quem. Isso é a primeira pergunta que eu preciso responder quando eu recebo essa família me dizendo qual é a demanda que eles acham que eu preciso trabalhar no processo psicoterapêutico com adolescente. Tá? Eu não estou encontrando tua live, está ficando salva e está, Márcia, só que ela não fica salva por muito tempo no Instagram. No Instagram ela só fica salva 24 horas, tá? Ela está salva no meu Facebook, Dani Rita Psi, é lá no meu Facebook, e ela está salva também no meu canal do YouTube, Olhar de Criança Psi. Me achem lá. É só botar Daniela Rita Psi no Google que vocês vão achar. Bota YouTube, canal. O que vocês acham, meu canal? E tem uma playlist lá só das lives que eu estou fazendo, tá bom? Yara Fabi, a psico. Eu estou atendendo uma adolescente com transtorno alimentar. Sou a 6ª psicóloga que ela está passando. Meu Deus. Coitado dessa menina. Não porque ela está com você, óbvio, né? Que agora eu acho que ela está em boas mãos. Espero em Jesus. Esperamos. Mas por ter passado por 6 psicólogos, né? Essa rotatividade para o adolescente, para a criança e para o adolescente é péssimo. Porque, primeiro, isso já é péssimo para a construção de vínculo. Imagina. Eu, de novo, recomeçar, ter que falar minhas coisas, ter que achar que eu posso confiar ou não naquela pessoa. Já é um grandíssimo desafio esse seu, tá? De ser a 6ª psicóloga dessa menina. Mas, acredite, vá com fé, pegue minhas dicas, assista meu curso, faça meu curso, que você vai com tudo, garota. Dessa, ela não passa. Ela vai ficar em você, vai se recuperar, vai melhorar, vai se transformar, vai se redescobrir e vai se encontrar. Eu tenho certeza disso, viu? Transtorno alimentar não é uma coisa assim, muito simples de se resolver mesmo, tá? Eu acredito que o transtorno alimentar também não é resolvido por um único profissional, no caso de ser multi, tá? Não no caso de ser 6 psicólogos, mas assim, eu acredito que transtornos alimentares precisam ser resolvidos numa equipe multi. Psicólogo, psiquiatra ou neuro, mas aí nesse caso psiquiatra, fono, por que não? Um TO, por que não? Principalmente na infância, tá? Mas se a gente entra aí no adolescente, a gente está precisando trabalhar com ele de forma multidisciplinar também. Porque é um transtorno alimentar nutricionista, nesse caso aí, para o adolescente, seria um nutri, seria um psiquiatra,
e seria o psicólogo, tá? É o que eu entendo como um trabalho completo. Por quê? Porque um transtorno alimentar, ele não diz de uma demanda apenas psicológica, tá? Não é só uma demanda comportamental. Tem outras questões que interferem aí também, certo? Eu acho que é muito legal trabalhar com foco na família, então você precisa, né? Eu aqui dizendo que você precisa. Mas eu sugiro que você trabalhe com um olhar mais sistêmico para isso aí, tá? Para englobar essa família, a relação familiar. Não só o transtorno alimentar, como outros vários transtornos, tá, minha gente? Como outras várias dificuldades. Requerem muito o aporte familiar. E aí, nesse caso, a gente precisa ter cuidado para que esse aporte familiar também não interfira no vínculo do paciente adolescente com o terapeuta. Mas se tudo for feito de forma ética e combinada com o adolescente, não dá erro, não dá problema, não dá chabu, viu? Dá tudo certo. Renadigitação. Quando o pai sabota o processo terapêutico, tratando-se de uso de drogas. Ó, Saline, olha só. Quando o pai, ou a mãe, ou alguém da família sabota o processo terapêutico? Essa é a primeira pergunta, tá? Isso é o nosso cuidado que a gente tem que ter com a questão familiar, tá? Principalmente quando a gente escuta a demanda que a família traz, né? Para que não haja essas sabotagens. Mas é muito natural acontecer, tá? Muito natural. Por quê? Porque a família, ela muitas vezes está envolvida num ciclo de uma relação onde ela funciona daquele jeito. Se aquilo muda o funcionamento, a família toda se desestabiliza. Mesmo que esteja incomodando e que a família traga isso como queixa e diga, eu não quero que continue assim, nem sempre a família, ela entra no processo de mudança junto, ela acha que você precisa apenas curar o adolescente e se resolva você e ele aí, e eu não entro no processo de mudança, então isso já é uma grande sabotagem do processo, entende? Porque a família, ela não se sente parte do processo de mudança do adolescente. E aí, a gente precisa fazer com que a família perceba que ela faz parte do processo de mudança, sim. E se ela não percebe, a gente não dá murro em faca. A gente diz e explica que a gente só trabalha até esse limite. A gente, pelo menos esse é meu entendimento. Estou dizendo o que é que eu penso, tá? Eu não vou ficar batendo murro, né? Eu não vou ficar em cima de uma família que não se deixa ajudar, tá? E pior, não deixa que o adolescente se ajude também dentro do processo. Então, a gente precisa fazer uma psicoeducação, a gente precisa fazer uma orientação cuidadosa, né? A gente precisa estar amparando essa família, a gente precisa estar escutando essa família, acolhendo, mas a gente precisa também estar mostrando para essa família, de forma firme, né? De forma correta, ética, que se essa família não trabalha a favor, nada muda, porque a gente não é mágico, né? Embora muitas crianças pensem que a gente tem a varinha de condão, e muitos pais também, a gente não tem varinha de condão. A gente é ferramenta para um processo terapêutico acontecer. A gente é ferramenta para um processo de mudança acontecer. A gente se equipara toda igual médico, né? Se você vai no médico fazer um exame, o médico diz para você, teu diagnóstico, te passa a medicação, te passa o tratamento, e você não cumpre o que ele está falando, se você não se compromete com aquele tratamento, o médico te ajuda? O médico te salva? Ele pode ser o melhor médico top das galáxias, que ele não vai fazer nada por você. O médico não vai na tua casa te enfiar a goela abaixo o remédio, ele não vai ficar ligando para você de 5 ou 5 minutos dizendo, tá cumprindo o tratamento certinho, tá fazendo as terapias que eu pedi, não vai acontecer isso, né? Então, o processo precisa vir de dentro para fora, tá? E se isso está acontecendo, eu preciso psicoeducar essa família para que isso aconteça, tá? E se mesmo assim isso não acontecer, eu digo para essa família, ó, vamos parar, vamos tentar outra coisa, de repente vocês vão combinar com outra coisa, não com o processo terapêutico. Entende? Porque senão a gente é que vai ser o ruim da história. A gente é que vai sair de frustrado da história porque a gente não vai conseguir consertar o que eles queriam que a gente consertasse. Tá bom? Então essa é a minha visão. Codependência, a Renata falou. Já não sei mais do que foi. Me relembrem, porque quando eu paro para explicar, gente, eu já falei 1000 coisas, vocês já falaram coisas do que eu falei, eu já não sei mais o que é. Tá? Me ajudem, por favor.
Léo, oi, amor. Você entrou fazendo perguntas, estava demorando. Um adolescente pergunta na terapia por quantas sessões? Isso não tem limite, tá? Isso é uma coisa muito questionada pelos pais, principalmente. Principalmente os pais que estão ansiosos para que as coisas se resolvam logo. Ah, mas em quantas sessões se resolve? Né? Quanto tempo vai ser o processo terapêutico? A gente não tem como determinar isso com ninguém, porque isso vai depender do processo. Né? Isso vai depender de cada um. Isso vai depender da demanda que é trazida, isso vai depender de como essa demanda está sendo superada, isso vai depender das transformações que estão acontecendo, isso vai depender da vontade desse processo continuar acontecendo ou não pelo adolescente, né? E isso vai depender também de alguns sinais que são dados durante o processo para que a gente perceba se esse processo está chegando ao fim ou não. Inclusive, isso é tema, adorei sua pergunta, amor, você está maravilhoso. Isso é tema do meu módulo do curso online para adolescentes, que fala sobre finalização do processo terapêutico com o adolescente, né? Que é um módulo muito bem feito, muito bem construído, não foi porque eu fiz não, viu, gente? Mas ficou massa. Falando de como é que se dá o processo de finalização. Quando é que a gente entende que está chegando ao fim? O que é que a gente faz? Como é que a gente se comporta? Como é que a gente utiliza os recursos? Como é que a gente finaliza? E quando a gente percebe que não chegou ao fim, mas precisa modificar alguma coisa, esse módulo eu esmiuço tudo isso. Tá lindo esse módulo, não foi? Não, gente, na boa, eu vou assistir meu curso de novo. Porque eu fico me ensinando, eu mesmo me ensino. Viu? Então, a gente não tem tempo pré-determinado para isso. Yara, ela está com a Nutri e não aceita psiquiatra, pois fala que o medicamento vai engordá-la. Então, a gente precisa trabalhar em psicoterapia essa questão do psiquiatra, tá? Não que vai forçar, mas isso precisa ser introduzido de alguma forma, né? Com calma, devagar, tá? Se ela não consegue agora, tem que deixar o tempo dela acontecer. Enquanto isso, suportar, dando suporte. Suportar, dando suporte. Esse é o mantra, viu, minha gente? Vamos fazer o mantra? O mantra é suportar, dando suporte. Suportar, dando suporte. Até que as coisas se modifiquem. Esse mantra não é só para terapeuta, não, viu? Esse mantra é para pai e mãe também. Eu faço todo pai e mãe sair daqui com esse mantra. Das sessões de orientação e devolutivas. A Renata, com relação à sabotagem no uso de drogas colocado por onessalina, deve-se considerar codependência? Deve-se considerar codependência. Ah, sim, entendi agora. Você falou da codependência antes, é isso aí. É uma codependência. E aí, ó, quando a gente vai trabalhar essa questão né, de algumas demandas específicas, então, assim, se eu estou atendendo um adolescente que está com ideação suicida, se eu estou atendendo um adolescente que está fazendo automutilação, se eu estou atendendo um adolescente que está com uso e abuso de substâncias de drogas, eu preciso muito estudar sobre cada uma dessas questões especificamente, tá? Eu preciso me aprofundar. Eu preciso estudar não só o adolescente, entender o que ele tem, qual é o que é singular nele em relação a isso, porque nem todo mundo que se mutila vai ser do mesmo jeito, né? Desculpa, nem todo mundo que usa droga vai ser da mesma forma, mas eu preciso estudar sobre isso, né? E aí eu preciso participar de congresso, eu preciso ler livro, eu preciso estudar artigos, eu preciso me debruçar, minha gente. Por isso que o trabalho de terapeuta não é um trabalho simples, não é só chegar aqui, atender, tchau, vou para casa, fazer minha vida, né? É um processo de constante formação, tá? De estudo, de dedicação, de empenho, de autocuidado, porque se eu não tenho autocuidado comigo também, eu vou desqualificar esse atendimento que eu faço, principalmente com esse tipo de demanda, que são demandas autodestrutivas, né? E aí eu preciso estar fortalecido, enquanto terapeuta, pessoa, ser humano, para suportar, dando suporte. Esse é o mantra, nossa lenda. Mas a última sessão foi excelente. Que massa, Yara. Já fiquei super com vontade de supervisionar você. Mas pelo menos de dividir isso aí com você, por favor. Ai, gente, os casos são incríveis, né? Porque assim a gente se constrói com esses casos incríveis que aparecem no nosso processo terapêutico, né? No processo do adolescente, no caso. O processo que está aqui fazendo parte da gente, enquanto terapeuta. Rosana Bittencourt, Dani, você acha que como profissionais psi somos carentes de instituições que fazem especialização para atuar com criança e adolescente aqui em Salvador?
totalmente carentes. A gente não tem muitas possibilidades, não temos mesmo. Né? Quando eu quero fazer alguma coisa bacana, quando eu preciso entrar em alguma coisa bacana, eu preciso sair daqui de Salvador. Não encontro aqui mesmo, não. Aqui é difícil. Às vezes muita gente me pergunta o que fazer aqui. É uma situação ou outra assim que eu tenho de instituição para indicar, mas não tem muitas mesmo não. A gente é carente. Vamos trabalhar em relação a isso, né, meu povo? Por favor. Inclusive, eu estou indo agora, no final de agosto, para o Espírito Santo, para um congresso que vai ter lá maravilhoso, que ele é multiprofissional, psiquiatria, neurologia, psicologia e outras formações afins sobre infância e adolescência. Estou ansiosíssima para ter esse congresso, mostrar tudo para vocês. Fiquem tranquilos, viu? Márcia, não é só isso aí, acho aqui em Pernambuco também. Pois é, a gente tem uma carência aqui, né, gente? Principalmente nessa parte do Nordeste, a gente tem uma carência bem complicada. Mas vamos lá. Quando a gente faz a separação do joio do trigo, né? Então, demanda do adolescente, demanda dos pais, vamos separar, vamos entender o que é que eu acolho primeiro, o que é que eu acolho depois, né? O que é que eu digo para esses pais? Eu preciso que os pais entendam que eu vou atender a demanda do adolescente. Mas que, atendendo a demanda do adolescente, provavelmente vou ajudá-los na demanda deles também. Eu preciso tranquilizar esses pais o tempo todo com isso, tá bom? E quando for necessário, pedir para eles se aproximarem, chegarem para perto, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa pensar é na queixa diferente da demanda. Foi aquilo que eu trouxe logo no início. Que a demanda, será que a demanda é a queixa? Será que a demanda é o incômodo? Será que a demanda é só o sintoma? O comportamento indesejado? Será? Isso provavelmente não será. E aí eu preciso, né, estudar, eu preciso entender, eu preciso compreender com muita cautela para não trabalhar coisas erradas no processo terapêutico. Quantos dias por semana você atende cada aluno? Como assim? Não entendi. Do curso online? O curso online, eu atendo o grupo, a turma toda. Então, eu faço o curso online, vou responder achando que é isso. Tá bom, Tamires? O curso online são turmas. Então, agora eu abri essa turma de adolescente, tá? Eu já tenho 4 turmas de práticas na infância. Então, cada turma eu trabalho separadamente. Então, eu entro lá na plataforma, naquela turma, nessa turma de agora, tiro todas as dúvidas que vocês colocam lá nos comentários. A gente vai fazer lives também, com todo o grupo juntos. É como se fosse uma aula mesmo, de sala de aula. Mas é uma sala de aula virtual, que todo mundo está junto. Eu não atendo os alunos individualizados. Embora alguns, às vezes, me procuram, perguntam a dúvida. Mas a ideia é que todo mundo tire as dúvidas na plataforma. Porque a dúvida de um pode ser esclarecer a dúvida do outro. E a gente se ajuda. A ideia não é eu ajudar individualmente cada um. A ideia é eu ajudar todo mundo em grupo. Entende? Ah, tá. Pensei que você estava falando do curso, que também já foi bom, porque eu já expliquei. Quantos dias por semana eu atendo no processo psicoterapêutico? Eu atendo normalmente uma vez por semana, tá? Os casos que eu atendo, adolescente ou criança, mais de uma vez por semana, são casos mais específicos, casos mais sérios, né? De demandas mais que me exigem estar perto desse adolescente ou dessa criança mais vezes, tá? E aí vai depender muito de cada caso. Mas o normal é atender uma vez por semana mesmo. Certo? E aí a gente precisa pensar, quando esse adolescente traz essa queixa, traz essa demanda, o que é que está por trás dessa queixa, né? Ou o que está pela frente, na verdade, o que vem para frente, que é o que normalmente todo mundo me pede aqui. Dani, você tem recurso para trabalhar com ansiedade, você tem recurso para trabalhar com automutilação, você tem recurso para trabalhar com tal coisa, né? E aí eu sempre venho e respondo, eu preciso saber primeiro que caso é esse. Tá? Não dá para trabalhar só com a queixa que é trazida para mim. Então, nunca eu, terapeuta, posso chegar para o outro e falar, me ajude aí, me dá um recurso para trabalhar a autoestima. Porque o recurso que você vai me dar para trabalhar a autoestima pode não servir para o meu paciente que está com baixa autoestima. Entende? Então, isso é muito peculiar, tá? Isso é muito difícil. Eu preciso ter muito cuidado com isso, para que eu não me envolva apenas na demanda, na queixa que é trazida, e fique ali bitolada e não resolva nada, não transforma em vida de ninguém, tá bom? Muito pelo contrário, eu fico me enganando e enganando o outro que está comigo.
Então, a gente precisa pensar agora nessa queixa que é trazida. O que é que normalmente é trazido pelo adolescente? Né? É o que a psicanálise chama de síndrome da adolescência normal, a maioria das vezes, tá? Que é a questão de identidade visual, a tendência de estar com o grupo muito mais do lado de fora do social do que dentro de casa, dentro da família, né? A tendência de isolamento, a necessidade de intelectualizar e, ao mesmo tempo, de fantasiar, né? Então, o adolescente, ele traz essa coisa da arte, da cultura, né? Às vezes, muito forte, mas, às vezes, de uma forma muito superficial também. Né? As crises religiosas, então, adolescentes que, ora, querem ser ateus total, ora, querem ser extremamente religiosos. Né? As crises da sexualidade também aparecem aí, no sentido de crises, no sentido de criar, tá, gente? No sentido de desconstruir para construir. Não no sentido de eu não sei o que eu quero ser da vida e aí o que é que eu faço? Né? Embora tenha um pouco isso também na adolescência, em tudo, não só nas questões da sexualidade. Mas nesse momento aparecem muitas dúvidas e a gente precisa estar aberto para acolher isso aí. A questão da autoestima, a questão da autoaceitação, né? A tendência antissocial, as atitudes reivindicatórias, polêmicas, do contra, né? Inclusive, eu tenho um recurso que eu trabalho aqui muito, são as revistinhas das Turma da Mônica Jovem, né? E tem um personagem na Turma da Mônica Jovem que se chama do contra. Eles todos adolescentes, né? E esse do contra, ele é com tudo que todo mundo fala, ele é contra. E, normalmente, o adolescente tem um pouco essa postura. Por que o adolescente tem essa postura do contra? Para se autoafirmar. Né? Então, o adolescente, mesmo que ele concorde com o que o adulto está dizendo, ele precisa dizer, não concordo. Eu acho que não é bem assim como você está falando. Por quê? Porque o adolescente precisa entender que ele também é sujeito, que ele também tem um entendimento, que mesmo que não seja certo, mas é o entendimento dele. Então, ele vai se sentir sujeito de verdade naquela história, se ele for contra o outro, a verdade absoluta do outro, que é dita para ele, tá? Então, às vezes, não é porque ele quer ser chato, não é porque ele quer pirraçar, não é porque ele é insuportável, tá? É porque ele precisa se autoafirmar, e essa autoafirmação passa pelo viés de ser contrário ao que o outro está trazendo para mim como verdade. A adolescência é a fase de eu contrariar, absolutamente normal. Não tem nada de errado nisso, tá? Agora a gente precisa acolher, né? E a gente precisa dar suporte a isso também. Muito suporte, inclusive. A questão da separação dos pais vem muito também, né? Principalmente quando acontece na infância, aí fica mais tranquilo para muitas crianças se adaptarem. Mesmo assim, se não for bem resolvida, chega na adolescência, explode. Né? E aí, se acontece na adolescência, explode mais ainda. O bullying, o cyberbullying, que hoje acontece muito, né? Então, os adolescentes estão extremamente desprotegidos e vulneráveis no meio da tecnologia da internet, né? Das redes sociais. Então, isso vem muito à tona enquanto queixa, né? Enquanto uma demanda aparente, né? Que a gente chama, às vezes, de demanda, tem que tratar o adolescente que está sofrendo bullying. Né? Mas não é o bullying o problema, tá? Muitas vezes é o que está por trás daquilo, o que construiu para que aquele bullying atingisse daquela forma aquele adolescente, foi construído, né? As flutuações de humor, gravidez na adolescência, abuso de álcool e droga, violência, transtornos alimentares que a gente acabou de falar, bulimia, anorexia, outros transtornos também, outras dificuldades. Né? E aí a gente precisa estar entendendo o que é que está por trás disso aí. Não dá para trabalhar a demanda pelo que é trazido, pela queixa. Eu preciso entender o que está por trás dessa demanda, senão eu vou me ferrar, senão eu vou fazer coisa que não devo, senão eu vou me antecipar, né, a uma queixa, achando que aquele é o problema, e eu não vou trabalhar a real demanda do adolescente, tá bom? Então, eu preciso estar atento a isso aí. Uma coisa que é muito importante, principalmente se a gente trazer como orientação para os pais, é o fato do adolescente estar inserido, envolvido em coisas, em situações que tragam para ele alguma transformação importante. Não apenas o processo psicoterapêutico, tá? Que é cultura, arte, esporte, educação. Que é uma coisa que ultimamente a galera não pensa. Né? E a gente muitas vezes só encontra isso em espaços
de educação mesmo, né? Em espaços que são obrigatórios fazer isso. Então, isso não está mais nas ruas, isso não está mais nas praças, isso não está mais na sociedade de uma forma mais aberta, e isso acaba trazendo o adolescente para a reclusão, para a única possibilidade de ficar na tela de um computador, na tela de um videogame, dentro de um quarto enfurnado, porque não tem espaço aberto para viver a troca com o outro. O adolescente precisa viver na troca com o outro, na troca com outras coisas, com outras aprendizagens, porque isso tudo vai dar abertura criativa para o adolescente saber lidar com as questões deles, né? Com as frustrações, com as decepções, com as mudanças, né? Com as rupturas, com os conflitos familiares. Isso tudo vai dar criatividade para o adolescente saber o que fazer. Rosana, adolescente que sofreu abuso sexual, você costuma receber? Aqui no particular, não. Eu recebi muito quando eu trabalhei no CREAS, né? Trabalhei muito com adolescentes assim, adolescentes e crianças. E é uma coisa muito específica para se trabalhar, você tem que saber fazer exatamente. É tema para uma live, tema para, inclusive, um curso. Inclusive, eu já fiz um workshop com Calila Barbosa sobre isso, né? Como fazer o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que é incrível, e a gente está pensando, inclusive, em fazer ele online também. Lilia Guedes está aqui me perguntando no Facebook, me assusta, perguntando não, falando, né? Me assusta o número de adolescentes que estão se mutilando. Acredito que isso se deve à falta de suporte familiar atual. Não só isso, Lilia, tá? Isso é a gente também colocar só num balaio de gato, e não dá. Na multi, tá? Não é só a questão da família. Porque também, se a gente só condenar a família, a gente tira a família de cena. Porque a família se sente culpada e culpa não transforma, né, minha gente? Culpa paralisa. Então, eu acho que sim. A família precisa estar mais atenta, né? Dando suporte. Muitas vezes a família confunde estar atenta com ser invasiva, né? Com ser ter que ficar vigiando o tempo todo. E isso não significa estar atento. Estar atento é estar na intimidade com o outro, né? É ter acolher, é ouvir. Isso conta, mas não é só isso, tá? Porque senão a gente reduz a um único fator e a gente simplifica muito uma coisa que é muito maior. Minha irmã é professora de escola estadual e o número de adolescentes com problemas é gritante, mas é realmente. Não é só estadual, não. Muita escola particular tem muita adolescente se automutilando, né? Muito. Isso é um caso muito sério. Oi, Lu, amor, tá dizendo que tá dirigindo e me assistindo. Pena que é apenas o som. Cunha, que massa que você está me assistindo. E ela está me assistindo, sabe de onde, gente? Vou logo dizer a vocês. Dos Estados Unidos, James, que eu sou uma pessoa multinacional. Gente, quem tem amigo tem tudo nessa vida, viu? Lorena Quintanilha, poderia fazer um curso para adolescentes e crianças que sofreram abuso sexual? Pois é, abuso não, violência. Vamos consertar. Abuso tem pré-requisito de poder usar. Ninguém pode usar, né? Nem criança nem adolescente. Então vamos chamar de violência, que é o nome certo, que é o nome que impacta, que é o nome correto. É violência sexual. Já quero, vamos fazer, Lori, viu? Obrigada pela dica, pela sugestão. Rosana, também quero com você, então irei amar. Relaxa que vai rolar. Multipasso está sério, está demais. Muitos adolescentes depressivos. Muito adolescente depressivo. Gente, a gente precisa cuidar da infância, tá? A gente precisa cuidar da infância, a gente precisa cuidar da adolescência, né? A gente precisa olhar mais para eles, a gente precisa estar mais atento, a gente precisa estar completo, a gente precisa estar inteiro. E se o adulto que está lá do lado de fora não consegue fazer isso, a gente, enquanto terapeuta da criança e adolescente, precisa conseguir, certo? Então, assim, se todo mundo que atende criança e adolescente já entender que eu preciso estar inteiro e completo ali, que eu preciso estar bem, eu vi que você escreveu errado, Lori, mas tudo bem, tá tudo certo, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar inteiro, a gente vai conseguir ouvir as demandas reais deles e vamos conseguir ajudá-los, com certeza, porque não precisa de mágica, tá? Precisa de atenção, precisa de escuta, precisa de transformação. É disso que a gente precisa dentro do processo terapêutico com criança e adolescente. Requinte Moda, as meninas hoje em dia só falam que está com depressão.
É porque o que elas ouvem, né? E aí a forma delas também falarem da queixa delas. Porque, assim, quando a gente usa, né? Principalmente os adolescentes usam muito modismos nas coisas que falam, né? De tudo que todo mundo fala, ou que não fala, a gente costuma descaracterizar, né? De depreciar. Ah, só porque tá todo mundo falando, você tá falando. Mas é uma forma que o adolescente está tentando descobrir ser escutado, tá? Então, a gente tem que dar atenção. Muitos pais e adolescentes dizendo que é frescura, que é bobagem, que é falta do que fazer, né? Que é a internet que está influenciando, que são os youtubers. E olha, gente, o que vem de fora só atinge o que tem de dentro, se o que tem de dentro não está sendo bem trabalhado, tá? O que tem de dentro é mais forte. Então, a gente precisa trabalhar direitinho a parte interna, a base, né, constitucional desse sujeito, que é a infância, que é a adolescência, que é essa parte de desenvolvimento, de crescimento deles, para que o que venha de fora não atinja a ponto de massacrá-los, né? A ponto de engolir todos eles, tá? Isabela Nutri Coach. Olá, sou mãe de Luca, falei com você pelo WhatsApp. Oi, Isabela, que bom que você está adorando as lives. Tudo bem? Beijo, Isabela. Sim, Lorena, lindas palavras. Obrigada, Lore. E eu quero agora terminar a nossa live, porque estamos encerrando a nossa live, que hoje a gente não vai encerrar faltando segundos, que eu quero falar com calma, sem ansiedade com vocês, tá? E a gente vai encerrar a live. Eu vou citar um trecho de um livro que eu amo, de adolescentes, que trabalha com atendimento com adolescentes. E eu já postei ele aqui, tá lá no meu feed, depois vocês olham, é um livro da Gestalt, tá? De Luciana Aguiar, maravilhosa. E ela fala uma coisa que eu preciso dizer a vocês para a gente encerrar essa live. Mudar não é tentar ver e ser algo diferente do que somos, mas aceitar exatamente aquilo que podemos ser a cada momento, com nossos limites e nossas possibilidades. Isso é mudança. E é isso que a gente precisa tentar trazer para o processo terapêutico com o adolescente. É esse tipo de mudança aqui, tá? Não é a mudança de cura, não é a mudança de eu vou te transformar em algo que você não é, mas que seus pais ou a sociedade queira que você seja, né? A mudança que eu trago para você de proposta, de possibilidade dentro do processo terapêutico é vamos viver nossos limites e nossas possibilidades a cada momento, da forma que a gente pode, de forma transformadora. Beleza? Não se esqueçam disso nunca, jamais. Beijo, beijo, Laure, beijo todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu amei fazer a minha última live. Fiquei tão contida hoje, fofa, toda séria a maior parte do tempo, porque eu hoje resolvi que eu ia ser uma menina comportadinha. Tá? Todas as lives vão ficar salvas, como eu disse, na minha página no Facebook, Dani Rita Psi, no meu canal no YouTube, Olhar de Criança Psi. Botem lá no Google que vocês acham tudo, é só botar meu nome, viu? Um beijo, até de repente a nossa próxima maratona de lives. Eu vou continuar fazendo lives, só não vou fazer todo dia, tá? Mas provavelmente toda semana, se possível, estarei aqui coladinha com vocês para a gente falar de adolescência, para a gente falar de infância, para a gente falar de tudo isso que importa e que é importante, tá certo? Não deixe de se inscrever no meu curso online, quem quiser ficar colado comigo mais tempo. Tá lá, gente, o link para se inscrever no curso online tá lá na minha biografia. Quando a gente bota, tá lá na bio. Isso significa aquela biografia, aquela parte inicial que tem um monte de letrinha azul. Clica ali que você consegue se inscrever no meu curso online, tá? Práticas essenciais no atendimento com adolescentes. E aproveita, porque o valor que tá agora, esse curso, é um valor promocional de lançamento, tá? E eu só vou lançar ele de novo ano que vem. E ano que vem já vai ser outro valor, viu? Então vocês corram, aproveitem, façam logo esse investimento na vida de vocês, que vai ser muito massa. Um beijo e até a próxima live. Amo vocês, tá? Beijo, Facebook. Estou encerrando também. Beijo.